Olá, meus queridos, maravilhosos e amados alunos do Abaco. Tudo bem com vocês, gente? Muita saudade para variar, né? Estamos aqui com toda alegria para mais uma semana dos nossos conteúdos aí da nossa frente de Química 2, beleza? Bom, gente, espero que vocês estejam de coração aberto, com a sede do conhecimento, como a gente sempre fala, beleza? Bom, para a gente ir direto ao ponto, direto ao assunto, os nossos assuntos aqui, o nosso assunto da aula de hoje é a cinética das emissões radioativas, né, que corresponde aí para a medicina, as aulas 59 e 60, as últimas do nosso caderno 4, e para a galera do extensivo, são as aulas 53 e 54. Beleza? Então, vou colocar meu cantinho, meu rosto aqui pro cantinho e vou mostrar os slides para vocês. Lembrando que eu sempre gosto de começar lembrando algum conceitinho da aula anterior que talvez a gente precise para comentar o assunto de hoje. Tá bom? Deixa eu tirar até esse ventiladorzinho aqui, ó. Bom, gente, é o seguinte então, ó. A gente estava falando de reações nucleares, certo? Então, todos os fenômenos que a gente está tratando agora são fenômenos que acontecem no núcleo dos átomos, beleza? Gente, só um comentário, tá? Eu tô com uma mesinha digitalizadora, né? Então, eu tô me acostumando um pouco ainda. Talvez a letra saia um pouco ruim, mas melhor do que destacar com o mouse, como a gente estava fazendo antes, né? Bom, seguinte. Então, reações em que há mudanças no núcleo dos átomos. Então, você vai ter o que acontecendo no núcleo dos átomos? Uma mudança, certo? Essa mudança pode ser o quê? Eu posso emitir uma partícula, pode ser que eu tenha um choque, por exemplo, de uma outra partícula que faça uma fissão nuclear, pode ser que eu tenha uma fusão nuclear, beleza? Então, foi isso que a gente aprendeu nas outras aulas, né? Então, ó, que a reação nuclear era qualquer alteração no núcleo, beleza? E aí, esse núcleo se alterando podia ser de algumas formas, né? Então, uma emissão, uma fissão, uma fusão nuclear, beleza? Legal. No caso aqui de hoje, a gente vai falar mais sobre emissões e decaimentos, tá? Então, a gente vai detalhar o estudo desses caras aqui e vai quantificar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Primeiro, o que a gente vai estudar? Gente, essa palavra aqui, ó, deixa eu até grifar ela aqui para você, ó. Eu acho que você já ouviu ela, ó. Cinética. Lá na sua física, você tinha a energia cinética, era mv quadrado sobre 2, lembrou? Pois é. Então, gente, era uma energia que ela se referia, na verdade, a uma energia de um corpo em movimento, né? Então tem alguma coisa aqui em relação ao movimento, em relação à velocidade. Então, como a gente está estudando a cinética dos decaimentos radioativos, a gente está estudando a velocidade desses decaimentos radioativos, beleza? Dessas emissões radioativas. Então, estudar essa velocidade nada mais é do que também estudar a intensidade delas, né? O perigo que tem uma amostra radioativa. Afinal, se você tiver uma velocidade de emissão de partículas, aí, muitas partículas sendo emitidas em pouco tempo, quer dizer que aquela amostra ali ela é muito perigosa, né? Agora, se você tiver poucas emissões ou poucos decaimentos acontecendo num período de tempo, quer dizer que aquela amostra ali não é tão perigosa assim, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a velocidade das emissões. Lembrando, né, gente, ó, coloquei aqui pra gente lembrar desse conceito, na física você tinha a cinemática, você tinha a energia cinética, então lembra de velocidade, tá? Movimento e velocidade. Bom, e aí que a gente vai pensar, ó, quanto maior eu tenho velocidade de decaimento, quer dizer que é maior a intensidade da atividade nuclear, beleza? Então, se a velocidade é muito alta, a atividade nuclear é muito alta, beleza? Legal. Por que isso é importante? Por que é importante a gente estudar isso?
para várias aplicações que a gente tem para produtos radioativos. Então, por exemplo, né, na medicina. Pensa, né, gente? Você tem aquele contraste que é colocado no seu corpo, né, para fazer alguns tipos de exame, por exemplo. É importante que você, futuro médico, por exemplo, saiba quanto tempo que aquele radioisótopo vai continuar ali a um nível considerável naquele corpo, certo? Então você precisa saber fazer um controle sobre isso, né? Legal. Outra aplicação, o descarte de lixo nuclear. Essa daqui eu queria destacar. Gente, quando aquele urânio enriquecido, né, ele não está mais servindo, né, para produzir a energia elétrica, né, nas usinas nucleares, ele tem que ser descartado. Você acha que ele pode ser descartado em qualquer lugar? Não, né, gente? É porque você tem ali um nível de radioatividade ainda, certo? Então, o descarte desse lixo, né, na verdade, é o maior custo que você tem numa usina nuclear, né, gente? Então, aqui, ó, coloquei uma fotinho, só para vocês terem uma ideia desses rejeitos aqui sendo enterrados, né? Na verdade, gente, você precisa ter toda uma preparação, né? Não é só terra aqui, né? Você tem que ter paredes de chumbo, aí super grossas, uma super preparação, para você não contaminar, por exemplo, os lençóis freáticos. Tudo bem? Inclusive, existe uma história, né? Uma falácia, na verdade, de que, por exemplo, a máfia italiana nos Estados Unidos, ela ganhou muito dinheiro fazendo descarte ilegal de rejeitos radioativos. Beleza? Então aí tem uma questão até política junto e ambiental, né? E aí, etc. Também deixei aqui, deixo para a imaginação de vocês. Bom, gente, é o seguinte, ó. Temos aqui então, ó, um cara que a gente vai chamar de meia-vida, que a gente representa assim, ó, T meio. É o período meia-vida, ó, tá vendo? T meio. Beleza? Vamos definir? Esse T meio, na verdade, nada mais é do que uma forma de fazer essa medida, né? A forma que foi decidida, né, entre a comunidade científica de expressar essa velocidade de decaimentos radioativos. Então, olha só, o período de meia-vida, ele é definido, também chamado, né, ó, de período de semidesintegração. Ele é definido assim, ó, é o tempo necessário para que o número de radionuclídeos se reduza à metade. Então, um exemplo besta. Se eu tenho lá 1000 radionuclídeos, depois que acontece um tempo de meia-vida, quantos eu tenho? Metade, 500. Beleza? Então, isso daí, ó, vai ser um ponto de partida para a gente fazer essas análises dos decaimentos radioativos. Então, olha só, gente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma amostra. Veja, gente, repare, tá? Que essa amostra, ela não necessariamente ela é 100% radioativa, né? Eu representei aqui, ó, em azul, né? Então, essa aqui é a amostra inteira, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui seria a amostra inteira. Beleza? E aí, representei os radionuclídeos como vermelho. Beleza? Então, é uma parte dela. Tá bom? Então, não necessariamente a amostra inteira é composta por material radioativo, né? E aí, eu chamei esse número de radionuclídeos, número de átomos mesmo de radionuclídeos, de N, aí de forma genérica. Se eu passar um período de meia-vida, o que vai acontecer com esse N aqui, ó? Ele vai se reduzir à metade. Beleza? Então, olha só. Eu tinha aqui, ó, eu contei até 8 pontinhos aqui, certo? E aqui eu tenho 4. Por quê? Porque eu diminuí a quantidade dos meus radionuclídeos pela metade. Se era N, agora eu tenho N sobre 2. Então, N sobre 2 é a famosa metade de N, né? Beleza? Então, não esqueça disso. Gente, então, esse é o princípio da meia-vida. É aí como que você representa essa unidade. Legal? Então, gente, pensa só comigo.
Muito cuidado. Essa massa aqui, ó, da amostra, a massa total, isso aqui que é em azul, ela diminuiu? Não. Beleza? Claro, né, pessoal? Se você está emitindo aí uma partícula, se ela sai do núcleo, né, claro que vai ter uma variação de massa, mas é uma variação bastante pequena, porque é uma partícula somente, tá bom? Então, na verdade, muito cuidado, tá, gente? Muita gente acha que a massa da amostra cai. Na verdade, o que cai é a massa, porque também cai o número de átomos, de radionuclídeos. Então é só desse vermelhinho. Tá vendo? Só isso aqui que decai, não é a massa total ali. Tranquilo? Lembra, né, gente? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se esse cara aqui está decaindo ou emitindo, ele está se transformando em outro átomo, em outro nuclídeo, na verdade, né? Que vai ser estável. E ele continua aqui na amostra. Tudo bem? Então, vamos supor, por exemplo, ó, que você pegue um átomo, um radionuclídeo, ó. Vou fazer em preto aqui, ó. Se eu fizer um radionuclídeo aqui A, e ele emitir uma partícula beta, por exemplo, virando B, o que era A aqui, esse átomozinho aqui que era A, aqui ele virou B. Beleza? Então ele se transformou, ele se transmutou, né? Tudo bem? Legal. Isso acontece muito, essa confusão, porque a gente fala, período de semidesintegração. E aí você pensa na desintegração que você vê no filme de Hollywood, né? Achando que desintegração é um negócio que, assim, você some, nunca mais você aparece, né? Isso não é verdade, né? Na natureza nada acontece isso, né? Tudo tem um destino, tá bom? Legal. Então, queria fazer uma análise aqui um pouco mais detalhada, falando de períodos de meia-vida, né? Então, gente, é o seguinte, você tem períodos de meia-vida muito diferentes, períodos grandes, períodos pequenos, para diferentes elementos e nuclídeos da natureza. Então, olha só, gente, você pode ir de um tempo muito grande, ó, da ordem de milhões de anos, certo? Aliás, bilhões de anos, né? Para ordem de milissegundos. Então, gente, o que acontece, né? Esse urânio 235 aqui, ó, ele tem um período de meia-vida muito grande. Então, o que acontece, ó? Nesse sentido aqui dessa tabela, ó, deixa eu fazer um pouquinho mais retinho aqui, ó. Uou. Nesse sentido dessa tabela, está aumentando o período de meia-vida, certo? Isso quer dizer o quê? Esse cara aqui, para ele emitir, esse cara aqui, ó, para ele emitir metade dos radionuclídeos dele emitirem ali uma partícula e se transmutarem, você precisa desse período muito grande. E esse cara aqui, ó, precisa de um período muito pequeno para que isso aconteça. Então, quem é que está emitindo mais? Esse cara aqui que está embaixo, ó. Então, ó, a intensidade de emissões, ou número de emissões, por um período de tempo, ela é maior quanto menor for o seu período de meia-vida. Tudo bem? Então, cuidado com esse conceito aí, ó. Então, quanto menor é o tempo de meia-vida, mais intensa é a atividade nuclear, ó. Então, T meio é pequeno aqui, ó, tá vendo? Ó? É um período pequeno. E aqui é um período grande. Então, aqui eu tenho pouca atividade e aqui eu tenho muita atividade. Beleza? Então, quem que você prefere colocar a mãozinha? No urânio 235 ou no astato 215? Com certeza aqui, né? Você não vai ter tanto perigo, né? Muita gente acaba perguntando aqui, gente, mas o urânio 235 não é aquele que é usado na usina nuclear, né? Então ele é muito radioativo. Cuidado, ele só é muito radioativo quando você faz a reação em cadeia da fissão nuclear, hein? Tudo bem? Você precisa enriquecer primeiro o urânio, né? Deixar ele com uma massa de urânio 235
bastante grande, né? Uma porcentagem de urânio 235 grande. E depois você precisa fazer o quê? Bombardear com um nêutron, certo? Para desencadear a sua reação em cadeia. Mas naturalmente o urânio 235 ele é pouco radioativo. Tudo bem? Ele não vai fazer muitas emissões. Legal. Bom, gente, então vou fazer aqui uma sequência de meias-vidas e vou comparar 4 parâmetros. Ó, o número de radionuclídeos, a massa de átomos radioativos, a porcentagem radioativa da amostra e o número de desintegrações por período de tempo, que na verdade nada mais é do que aqui é a intensidade, né? Beleza? Então vamos lá, ó. Comecei com esse cara aqui, ó. Vou fazer tudo em pretinho, tá? Comecei com esse cara aqui. Então, o número de radionuclídeos dele eu vou chamar de N. Beleza? Quando passar um período de meia-vida, o que vai acontecer com esse número de radionuclídeos? Divide ele por 2. Tudo bem? Beleza. Se você passar mais um período de meia-vida, você vai dividir isso aqui por 2 de novo. Certo? Então, você vai ter o quê? Meio dividido por 2 dá 1/4. Então, ó, aqui seria N sobre 4. Tudo bem? Beleza? Passou mais um período de meia-vida. Qual que é a metade de 1/4? 1/8. Então, aqui, ó, vai ser N sobre 8. Veja que aqui tem uma ideia de continuidade, tá bom, gente? Ó, então aqui, ó, coloquei uma ideia de continuidade. Se passar mais um período de meia-vida, é o mesmo padrão, né? O que vai acontecendo com esse denominador aqui? Ele vai sempre dobrando, né? Beleza? Deve ter... espero que você tenha percebido isso, tá? Bom, gente, se o número de átomos de nuclídeos aqui, ó, radioativos, diminui pela metade, o que acontece com a massa de átomos radioativos? Também. Então, se eu chamar essa massinha aqui, ó, de M, beleza? Aqui vai ser o quê? M sobre 2. Beleza? Da mesma forma, se eu pegar essa metade aqui e passar meia vida, vai ser agora metade da metade, ou seja, 1/4. Tranquilo? E aqui você já deve ter percebido que também é metade de 1/4, que é 1/8. Beleza? Então, gente, é o mesmo padrão, né? Então, é só você lembrar, né, gente? Se eu diminuo o número de átomos pela metade ali que estão emitindo ali, que são radioisótopos, né? Radionuclídeos, eu diminuo também a massa de radionuclídeos. Tudo bem? Beleza. E a porcentagem radioativa, gente? Vamos supor que eu começasse com 50% de massa radioativa. Depois de um período de meia-vida, lembra que aquela massa total se mantém, então essa porcentagem vai diminuir pela metade. Então, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, X%, aqui eu tenho o quê? X sobre 2%. E aqui? X sobre 4%. Gente, é o mesmo padrão. E aqui? X sobre 8%. Fácil, né, gente? E o número de desintegrações por tempo? Então aqui, gente, eu tenho muitos átomos, ó, muitos radionuclídeos. Então a chance desse cara, de algum radionuclídeo se emitir, né, de se transformar, é 1. Aqui diminui a chance pela metade. Por quê? Porque eu tenho metade dos radionuclídeos. E aqui? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Então, se aqui eu tenho Nzinho, ó, número de desintegrações, aqui vai ser N sobre 2. E aqui? N sobre 4. E aqui? N sobre 8. Qual que é o resumo da ópera? Não importa se o exercício está abordando o número de átomos, se ele está abordando a massa de átomos radioativos ali, a massa da amostra radioativa, se ele está abordando a porcentagem de átomos radioativos naquela amostra,
ou se ele está abordando o número de emissões ou a velocidade de emissão. Todo mundo segue o mesmo padrãozinho aí. Passa um período de meia-vida, cai pela metade. Fácil, de boa, né? Beleza. Temos 20 minutinhos de aula aí já gravados. Bom, gente. Então, ó, só para você ter uma ideia, aqui a gente estava falando da massa de átomos radioativos. Vou usar a massa, mas é abordável para tudo, tá? Então, se aqui eu tenho uma massa M, depois de um período de meia-vida, eu tenho M sobre 2. Depois de 2 períodos de meia-vida, eu tenho M sobre 4. Depois de 3 períodos de meia-vida, eu tenho M sobre 8. Depois de 4, M sobre 16. Depois de 5, M sobre 32. E por aí vai, certo? Então, o que eu quero que você visualize aqui matematicamente? Que esse 2 aqui, ó, é 2 elevado a 1, certo? 4 não é 2 elevado ao quadrado? 8 é 2 elevado ao cubo. Tá vendo que eu sempre vou aumentando aqui em uma unidade? Então, ó, se passou um período de meia-vida, o seu denominador aqui é 2 elevado a 1. Se passou 2 períodos de meia-vida, o seu denominador é 2 elevado a 2. Se passou 3 períodos de meia-vida, o seu denominador aqui é o quê? 2 elevado ao cubo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Deixa eu até colocar aqui essa massa, vou chamar ela de M0, tá? Porque essa aqui é a massa inicial. Então, aqui é M0 sobre 2, M0 sobre 4 e M0 sobre 8. Isso aqui é só uma questão de simbologia, tá? Bom, aí, o que acontece? Como que vai ser a sua fórmula? Passou um período de meia-vida, aqui vai ser 2 elevado a 1. Passou 2 períodos de meia-vida, 2 elevado ao quadrado aqui, ó. Tá vendo? Legal. Passou 3 períodos de meia-vida, 2 elevado ao cubo. Então, é só eu fazer o seguinte, eu pegar, para saber a massa total, eu pego a massa inicial, embaixo eu coloco 2 e elevo ao número de meias-vidas. Professor, dá para fazer na raça também, se eu for dividindo pela metade a cada vez do período de meia-vida? Sim, dá. Geralmente se usa bastante a fórmula quando você tem uma quantidade de períodos de meia-vida muito grandes. Tá? Então, por exemplo, quando você tem aqui um número de meias-vidas de, sei lá, 10 meias-vidas. Putz, é mais fácil você fazer pela fórmula do que ir fazendo uma por uma, sacou? Mas a minha dica para você é tipo assim, passou até uns 5 períodos de meia-vida, faz por aqui na raça mesmo, que eu acho que o raciocínio é rápido e você chega lá, tá bom? Bom, então, ó, só para definir aqui, já que eu coloquei a fórmula, o M é a massa de material radioativo naquele momento. O M0 é inicial, lembra que 0 é sempre o inicial, né? A massa inicial. E o N de navio é o número de períodos de meia-vida. Gente, muito cuidado, tá? Só um comentário. Por exemplo, se o cara chegar assim, falar, passou 120 anos e o período de meia-vida é de 30 anos. Para saber o número de meias-vidas, o que você vai fazer? Pega 120 e divide por 30. Isso aqui vai dar 4 períodos de meia-vida. Tudo bem? Então, uma continha aí de divisão bem simples para que você descubra o período de meias-vidas, tá? A quantidade de meias-vidas. Beleza, gente? Então, vamos lá para o próximo. Vamos ver como é que fica isso aqui num gráfico? Então, vamos lá, ó. A curva de decaimento radioativo. Em função do tempo, ela vai ficar assim, ó. Vou fazer o número de radionuclídeos. Então, veja só, ó. Esse gráfico aqui, ele compara o número de átomos aqui de radionuclídeos que ainda não foram desintegrados, né? Então, o número de radionuclídeos mesmo, com o tempo. Beleza? Legal. O que vai acontecer depois de um período de meia-vida? Então, aqui, ó, é o período de meia-vida. Deixa eu desenhar aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó, até o P, ele chamou de P aqui, mas isso aqui é um período de meia-vida, certo? Beleza, o que vai acontecer com o período de meia-vida? Se aqui eu tinha essa quantidade aqui, ó, N0,
essa quantidade vai cair pela metade, então ela vem aqui para n sobre 2. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho n sobre 2. Beleza? Bom, esse n sobre 2, depois que passar outro período de meia-vida aqui, ó, daqui até aqui, ele vai cair para o quê? Metade da metade. Então, n sobre 4. Então, ele vai cair para cá, ó. Tá vendo os pontinhos aqui, ó? Beleza. Depois de 3 períodos de meia-vida, vai cair para n sobre 8. Depois de 4 períodos de meia-vida, vai cair para n sobre 16. Você está vendo aqui que essa curva ela não tem um formato reto? Ela tem um formato assim, ó, que ele é exponencial, né? Então, gente, olha só, vou construir aqui a curva para você. Então, a curva, gente, ó, ela é uma curva exponencial. Olha só. A curva de decaimento radioativo ela é exponencial. A cada período de meia-vida, o valor aqui, ó, de n, ele diminui pela metade. Beleza? Lembrando, tá, gente? Essa curva aqui, ó, a tendência dela é tangenciar aqui, ó. Tangenciar aqui. Tudo bem? Não é uma tendência a você cruzar aquele eixo, tá bom? Então, ó, lembrando, você vai diminuindo pela metade indefinidamente. O que acontece? Né? Sempre diminuindo pela metade, nunca vai chegar no zero. Né? Lembrando, tá, gente? Isso aqui vai servir para todos os caras que a gente fez ali anteriormente. Então, o número de radionuclídeos também puxa o quê? A massa de porcentagem radioativa. A porcentagem radioativa. Né? E o número de emissões também. Então, esse gráfico, esse padrão de gráfico, ele serve para todo mundo, ó. Tranquilo? Beleza? Legal. Então, ó, vou fazer uma análise aqui, só para que a gente deixe uma análise bastante completa, que vocês vão para os exercícios aí sabendo bem. Vamos supor que eu tenho o Césio 137 emitindo beta, então você tem que saber como faz uma emissão beta, ó. Então, esse Césio 137, o Césio é número atômico 55. E aqui a massa 137, beleza? Quando você emite um beta, olha o que acontece, ó. Opa, peraí que ficou bem feinho aqui. Quando você emite um beta, você tem aqui -1 e 0, certo? Porque o beta é quando você recebe um próton, né? Mantém a massa e recebe um próton. Então aqui, ó, gente, vai ser um cara de número atômico 56 e a massa continua 137. Se você for olhar na sua tabela periódica, você vai ver que o cara de número atômico 56 é o bário. Beleza? Então aqui é o bário 137. Beleza? Se eu tiver um tempo de meia-vida de 30 anos, e aí eu tiver aqui uma massa inicial de 100 gramas, então o que eu vou comparar? Eu vou comparar a massa de Césio 137 com a massa de bário 137. Veja que eu estou produzindo bário 137. Então, essa massa aqui, ó, ela vai aumentando. Beleza? Então, ó, inicialmente, quanto que eu tenho de massa? Ó, nesse primeiro período aqui, ó. Eu tenho uma massa de 100 gramas de Césio 137. E vamos supor que eu tenha 0 gramas desse. Beleza? Se passa um período de meia-vida, então deixa eu colocar aqui, ó, T meio. O que vai acontecer com a massa de Césio 137? Vai diminuir pela metade, então 50. Só que esses 50 gramas, eles se perderam no limbo do universo? Claro que não. Eles se transformaram em quem? Em bário. Então aqui agora eu tenho 50 gramas de bário 137. Passou mais um período de meia-vida. Pensa, o que vai acontecer com essa massa aqui de 50 gramas? Ó, veja que ela vai sempre diminuindo pela metade. Ó. Então aqui, ó, divide por 2. Então aqui de 50, você divide por 2. Então vai ficar quanto? 25, certo?
Então, desses 50 virou 25, eu transformei 25. Esses 25 eles foram perdidos no universo, né? Foram desintegrados igual nos filmes? Claro que não, né? Eles se transformaram em quem, ó? Em bário, beleza? Então agora eu tenho 75 gramas de bário. E por aí vai, né, gente? Se você fizesse aqui mais um período de meia-vida, você ia ver aqui, ó, esse cara se reduzindo a metade de novo. Beleza? E aí, com ele se reduzindo a metade, 25 a metade vai ficar 12,5, certo? Então, o que vai acontecer? Esses 12,5 vem para cá. Então, aqui vai ficar 87,5. Veja, gente, que a massa ela se conserva sempre, né? Ó, se você fizer a soma, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, queridos? Beleza? Então, cuidado com esse raciocínio aí, porque muita gente acha que só porque o nome é desintegração, é a desintegração tipo lá que o Thanos faz assim com o dedo e todo mundo some. Não, não é isso que acontece. Tudo bem? Você se transforma em outro nuclídeo quando você faz a emissão. Tá bom? Então isso tem que ficar bastante claro. Gente, é isso, tá? Já deu 30 minutinhos de aula aqui, inclusive, já me estendi bastante no assunto que é bem simples. A gente se vê daqui a pouquinho para os exercícios, tá bom? Aí a gente se fala rapidinho. Tchau, beijão, gente, até mais.